Chegou o dia, hein? Chegou o dia. Hoje a gente decide a nossa vida no Campeonato Brasileiro. Todo mundo tenso, todo mundo apreensivo. O tempo hoje vai se arrastar. Só queria dormir e acordar meia-noite, sabendo só o resultado do jogo. Mas, enfim, como não é possível, vamos lá, vamos conversar, vamos falar aqui da provável escalação do Vasco. O Vasco que terá mudanças, né? O seu time titular. 2 jogadores aí barrados, né? Entre eles, Zé Gabriel. Payet deve começar hoje na equipe titular. Enfim, vamos lá. Tô tenso, confesso para vocês que tô tenso, tô nervoso, mas não tem o que fazer, né? É encarar a realidade, como diz aquela música do Forfã, mas virá o dia em que a verdade vai surgir. Nem alegria, nem tristeza, será o dia do alívio. Que seja o dia do alívio hoje pra gente. A gente vai falar sobre o Atlético Mineiro aqui também, o Atlético que pode, de certa forma, salvar o Vasco, né? Se o Vasco não fizer a sua parte no jogo de hoje. Enfim, meus amigos, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like que é importante. Conto com você se inscrevendo aqui no canal também. Tá faltando um pouquinho pra gente bater 207 mil vascaínos aqui. A sua inscrição é muito importante, beleza? Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu? Rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você pode dar os seus palpites nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Lá na 1xBet tem um link aqui no comentário fixado. E se você utilizar o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O valor que você depositar lá na 1xBet vai dobrar, basta você utilizar o nosso código promocional. E você usando o nosso código promocional, a 1xBet entende também que você veio através aqui do canal Machão da Gama e, consequentemente, você ajuda aqui o canal Machão da Gama. Bom, vamos lá. Vasco e Bragantino hoje, 9h30 da noite, rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa vencer para não depender de ninguém, né? Para escapar do rebaixamento. O Vasco pode escapar do rebaixamento até com outros resultados, mas depende só de suas forças, né? E vamos acreditar que o Vasco não vai aprontar de, ficar dependendo de resultado, de perder o seu jogo e ter que torcer lá desesperadamente pro América Mineiro contra o Bahia. Enfim, não tem coração mais para aguentar esse tipo de coisa não. Já foi um sufoco danado no último jogo contra o Grêmio, né? Tendo que acompanhar aqui o jogo do Bahia, torcendo pro América no celular. Tava lá na arena do Grêmio assistindo o jogo, mas tava mais focado até no jogo do Bahia, né? Porque o Bahia tava perdendo, eu tava ali secando. Que hoje seja diferente, né? E, sinceramente, a gente também não aguenta mais todo ano a mesma coisa, né? Todo ano é o Vasco indo para a última rodada disputando o direito de jogar a Série A no ano que vem. Foi assim no ano passado, esse ano tá sendo assim de novo. Que seja a última vez, né? Que seja a última vez, não dá mais. Bom, vamos lá. Vamos mostrar aqui as combinações de resultado, né? Para você entender o que o Vasco precisa fazer hoje para escapar do rebaixamento. Se o Vasco venceu o Red Bull Bragantino, aí não tem historinha, né? Acabou. Venceu, tá garantido na primeira divisão. Se o Vasco empatar com o Red Bull Bragantino, o Vasco vai precisar que aconteça um desses 2 resultados aqui, ó. O Bahia precisa perder ou o Santos precisa perder. Então, com o empate, o Vasco escapa em caso de derrota do Bahia ou em caso de derrota do Santos. E se o Vasco perder hoje para o Bragantino, o Vasco pode escapar até com uma derrota, mas aí vai precisar que o Atlético Mineiro derrote o Bahia, né? Com a derrota do Bahia, aí o Vasco se garante na primeira divisão, mesmo com derrota. Bom, que não seja assim, né? Que o Vasco faça a sua parte para a gente ter uma noite, no mínimo que seja um pouquinho mais tranquila, né? E que depois seja o alívio, né, da permanência para a primeira divisão. E a partir de amanhã a gente já começar a pensar em 2024, já reformular esse departamento de futebol, porque não pode deixar o futebol nas mãos, né, das mesmas pessoas que montaram esse time de 2023. Enfim, mas vamos pensar no hoje, né? Vamos pensar no hoje. Eu vou passar daqui a pouquinho a escalação do Vasco com as mudanças, né, no time titular. Mas antes eu vou escutar aqui o meu amigo jornalista Beto Guerra, do canal Web Rádio Galo, porque o Galo pode salvar o Vasco hoje, né? Se o Vasco não fizer a sua parte e o Galo vencer o Bahia, o Vasco tá salvo. E eu perguntei para ele como é que o Galo vem para essa partida contra o Bahia e como o Galo vai encarar esse jogo contra o Bahia, né? Já que o Galo não tem mais chances de título. A chance até existe matematicamente, né? Mas precisa tirar um saldo de gols que é impossível de tirar em uma rodada só. Então, qual a pretensão do Galo nessa última rodada? Se o Galo vai com força total, se o Galo vai levar esse jogo a sério, se está motivado.
e o Beto Guerra me mandou essa resposta. Confira só. Fala, meu amigo Roberto Júnior, meu xará. Vamos falar do Galo, né? Para o jogo de amanhã contra o Bahia. O time do Atlético, apesar de não ter, na minha opinião, chance nenhuma de título, né? Teria que ser um milagre ainda contar com uma vitória do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro ajudar o Atlético. Esquece. Mas o Atlético quer sim a vice-liderança, tá? O Atlético quer essa vitória. Obviamente que não vai jogar como o jogo da vida, né? Não vai ser o jogo da vida pro Atlético. Assim como vai ser o jogo da vida pro Bahia. Mas, de qualquer forma, o Atlético vai com força total. Perdeu o Zaratio de última hora, mas o Rubens, que é um garoto que está com muita moral, deve entrar no seu lugar. Hulk, Paulinho. E o Atlético, conseguindo essa vice-liderança, chega com moral para a próxima temporada. Inclusive, tem o G4, né? O Atlético pode entrar, permanecer no G4. E isso é importante, porque a quinta colocação o Atlético teria que disputar uma pré-Libertadores. Mas enfim, o Atlético vai amanhã forte, vai fazer uma boa partida e quem sabe conseguir mais uma vitória para terminar esse ano bem. E salvando, se assim acontecer, salvaria o Vasco, o Santos, né? Eu tô confiante, eu acho que pela pressão do Bahia e pelos últimos jogos, o Atlético tem uma chance muito grande de conseguir um bom resultado. Um abraço, tamo junto, meu querido. Valeu. Então tá aí, né? Que Paulinho esteja numa noite iluminada, né? E também ajude aí a gente ter uma noite mais tranquila, fazendo lá uma boa partida contra o Bahia e garantindo essa vitória. Bom, e como eu disse anteriormente, o Vasco terá mudanças, né, no seu time titular. A informação é do Joel Silva, do portal Lancinete. O Vasco vai enfrentar o Bragantino nessa quarta-feira em São Januário, com muitas mudanças em relação ao time que perdeu para o Grêmio no último domingo. O técnico Ramon Dias abriu mão da formação com 3 zagueiros e realizou alterações no meio-campo. Robson Bambu, Zé Gabriel e Paulinho foram barrados. Bambu, Zé Gabriel e Paulinho barrados. E o Vasco vai começar hoje no time titular com Jair, Praxedes e Payet. Isso mesmo, Payet começa hoje como titular. Uma outra boa notícia é o retorno do Medel, né? Medel joga ali na zaga ao lado do Maicon, né? Entra na vaga do Léo, ele que tá jogando no sacrifício, né, nessa partida. Não estava bem para o jogo contra o Grêmio. Nesse jogo ainda não está 100%, mas vai no sacrifício para esse jogo aí contra a equipe do Red Bull Bragantino. A provável escalação do Vasco para o jogo de hoje é a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon, Medel e Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes e Praxedes, Payet, Gabriel Peck e Verratti. É um time até ofensivo, né? Ramon Dias colocando um time ofensivo para cima do Red Bull Bragantino no jogo de hoje. Eu vou mostrar aqui agora a provável escalação do Red Bull Bragantino para a gente encerrar esse vídeo aqui, né? Encerrar porque eu já estou muito nervoso também. Só de ficar falando no jogo eu já fico nervoso. Bom, a provável escalação do treinador Pedro Caixinha é essa que está na sua tela, com Cleiton no gol, Hurtado na direita, Rialp, Léo Ortiz e Luan Cândido, Matheus Fernandes, Jadson Silva e Lucas Evangelista, Elinho, Henry e Eduardo Sacha. Esse é o time do Red Bull Bragantino para o jogo de logo mais. É um time enjoado que com toda certeza vai dar trabalho. A arbitragem: Wilton Pereira Sampaio apita o jogo de hoje e no VAR teremos Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Esse Rodolfo Toschi não me agrada muito não. O Wilton Pereira Sampaio a gente já conhece aí de outros carnavais. Enfim, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Acho que eu volto agora só depois do jogo, tá? Depois do jogo com o nosso pós-jogo e tomara que com o vídeo da permanência, né? Tamo junto. Grande abraço, saudações. Deixa o seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui!